Vamos lá, gente linda, vamos começar? Vamos honrar também quem foi pontual, né? Tá bom já, de dar tempo pro pessoal. Boa noite, queridos. Vamos falar de procrastinação, esse raio desse negócio que pega todo mundo? Por que que pega todo mundo? Aí tem gente que fala assim, não, eu não procrastino nada. Não é verdade. Não tem como. Alguma coisa, em alguma medida, a gente sempre vai procrastinar. Mas o que que atrapalha a nossa vida? O que que geralmente acontece com a gente? É a gente procrastinar muito, coisas que são muito importantes. Ou porque a gente quer e deseja muito a realização de um sonho, de um desejo, que até as coisas que a gente deseja, que a gente quer, às vezes a gente não consegue fazer, a gente não consegue ultrapassar a procrastinação muitas vezes, mesmo querendo muito, né? E tem coisas que às vezes a gente não quer muito, mas tem que fazer, né? E a gente fica presa anos e anos e anos e anos, repetindo listinha de resolução de fim de ano. Todo final de ano repete a quantidade de quilo que quer perder, às vezes até aumenta. Vocês estão me ouvindo bem, né? Me dá um ok aí. Com a mãozinha. Andressa, que saudade, meu amor. Que bom te ver. Todo início de ano a gente repete a quantidade de quilo que quer perder, muitas vezes, ou até aumenta. As pendências que ficaram para trás, as burocracias, o curso que não terminou, enfim. E aí vamos acabar com esse negócio agora. Vamos lá. O que é a procrastinação? Nada mais é que o seu cérebro entendendo que não vale a pena fazer aquilo. A gente pode entender que é porque eu não gosto, é porque eu acho chato, é porque é difícil. Aí o pessoal que conhece já a autossabotagem, como a Priscila, a Andressa, o Anselmo, mas é porque o meu sabotador perfeccionista que não me deixa andar porque eu quero começar com tudo perfeito, ou porque eu não consigo sobreviver a uma falha. É o meu esquivo, que é o caso do meu mais forte, que é preguiçoso, que deixa tudo para a última hora. Ok, essa é a forma como a nossa mente interpreta uma coisa que já foi escolhida inconscientemente pela gente. Pelo nosso sistema límbico, pelo nosso sistema emocional. A procrastinação é um evento emocional. Ele acontece numa porção do nosso cérebro, que é via córtico mesolímbica, dopaminérgica, enfim, um trecho do nosso cérebro que tem alguns eventos químicos que acontecem ali, que fazem com que a gente perca na balança que o nosso cérebro coloca do vale a pena ou não vale a pena. Então a procrastinação nada mais é que o nosso cérebro entendendo que não vale a pena, não vou fazer. E aí você pode dizer assim, mas não tem como, porque eu quero emagrecer, por exemplo, né? Eu sei que vale a pena emagrecer, vale a pena para minha saúde, vale a pena para minha autoestima, vale a pena para tantas coisas que eu quero na vida. O seu racional sabe, mas tem alguma falha na comunicação do seu racional com as questões do seu sistema motivacional que não está permitindo que você ande. Então, vamos trazer um pouquinho mais de clareza sobre isso aqui hoje. Eu acho que eu gosto de dar os fundamentos, porque se eu disser para vocês assim, ó, por exemplo, faz para diminuir a procrastinação, faça isso, não faça isso. Gente, isso tem em todo lugar. Você não precisa estudar neurociência há anos para saber disso. Listinha do que fazer e do que não fazer é o que mais tem por aí. Quando a gente entende os fundamentos, a gente consegue perceber na hora que o comportamento está acontecendo, e o comportamento em questão é a procrastinação, a gente consegue entender por que ela está acontecendo, a gente percebe, entende por que ela está acontecendo, e aí a gente faz o manejo das coisas que estão em jogo ali, contexto, ambiente, o que é o custo, o que é o benefício, para que o nosso cérebro, jogando na balança, ele fala, opa, vale a pena fazer. Aí ele libera a dopamina, a gente se motiva e a gente ganha força para fazer. Independente da força de vontade. Força de vontade é outra história, o pessoal que tá lá no Reset já tá vendo isso, né? A gente já viu isso no curso Cérebro em Movimento, eu dou muito mais a fundo. Eu ensino como você criar força de vontade, como você manter, como você proteger a sua força de vontade, mas de qualquer forma ela não vai estar presente sempre, nem todos os dias. Ela depende de um potencial energético. Se você dormir mal, você tá puta, aborrecido, tá de TPM. Se você tá com dor de barriga, se o corpo não tá tudo excelente, você já acorda com menos. Então a gente não pode contar com força de vontade para um processo de mudança. Um processo de mudança requer que a gente crie hábitos. Porque enquanto a gente não cria hábitos, a gente faz um esforço muito grande. E para criar hábito, a gente precisa de constância. A danada da constância que é o problema. E é aí que a procrastinação vem. Ou a gente não começa, ou a gente começa e não continua. Tá? Então vamos lá. Então o nosso cérebro faz esse cálculo aí o tempo todo de custo-benefício.
E é isso que a gente vai tentar manejar. O custo daquela ação e a gente vai manejar também o benefício. A gente precisa ter muito claro para a gente gerar clareza a respeito de qual é o real benefício. A gente precisa criar benefícios, existem formas da gente hackear isso no cérebro também para diminuir a percepção que ele tem de custo e aumentar a percepção que ele tem de benefício, tá? Procrastinação não é preguiça, tá? Tem gente que fala, eu sou muito preguiçosa, mas pra viajar, pra ir pra show, pra não sei o que, a pessoa tá lá no pique. Não. Procrastinação não é preguiça. Preguiça é falta de ambição. Preguiça é muito comum em criança e adolescente. Ou talvez até adultos anedônicos que estejam sem ambição. Você não tem nenhuma ambição, não tem nada que você quer, que você deseja, então não tem por que você fazer nada. Você nem ligou nenhum circuito do fazer, no caso da preguiça. Já a procrastinação, não. A gente quer aquilo, a gente precisa, a gente tem vontade, a gente deseja. Ou a gente não quer, mas a gente tem que, e ainda assim a gente não faz. Parece que a gente decidiu não fazer por alguma razão, mas é um processo inconsciente, tá? É um mecanismo totalmente inconsciente e por isso que, por mais que a gente queira, a gente muitas vezes perde para ele, não consegue ultrapassar tudo que tá acontecendo no plano de fundo, no nosso cérebro, tá? Vivian, mas eu juro que eu decidi procrastinar. Eu parei e pensei, eu não preciso fazer isso agora. Isso vai me trazer muito desgaste. Eu vou deixar para depois. Eu não vou vou começar a dieta agora, porque vem Dia das Mães. Eu vou visitar minha mãe. Minha mãe faz aquele negócio maravilhoso. E ela faz um monte de doce, então eu vou deixar para segunda. Esse pensamento racional, ele veio só para tentar explicar o que o seu cérebro já havia escolhido previamente. Não decidido. A decisão é do campo do racional, do neocórtex. Mas você pensa que decidiu algo porque previamente o seu sistema mesolímbico, o seu sistema emocional, neuroquimicamente, já havia feito a sua escolha baseada em custo-benefício. Então, vamos trazer para a consciência essa história toda aí para a gente poder mudar. Vamos lá, procrastinar é da nossa natureza cerebral, certo? Por quê? Lembra, a galera do Reset já conhece essa história. Nosso cérebro quer economizar energia, ele pesa 2% só do nosso corpo, mas gasta mais de 20% da nossa energia. Para o nosso ancestral era muito difícil conseguir alimento. Energia é caloria, quilocaloria, né? Era muito difícil conseguir alimento, dificílimo. Passava-se muita fome. Então o nosso cérebro ele é um órgão preparado para economizar energia. Então ele vai querer realmente sempre agir na urgência. Não é da nossa natureza fazer grandes esforços por um benefício a longo prazo. Por isso que todas as nossas estratégias, todas as estratégias que eu ensino lá no centro, aquele catatal de aula, todo aquele passo a passo que eu dou, é justamente para gerar para o seu cérebro, dia a dia, a percepção de que ele está conseguindo, de que ele está atingindo. Se você pode ter seu sonho, pode ser o maior do mundo, ele pode ser gigante, ele pode estar lá longe, não tem problema. Mas a gente precisa gerar dia a dia, manejando uma série de contextos, uma série de coisas que eu ensino, como é que a gente vai fazer para o seu cérebro ter a percepção de que ele está ganhando, senão ele vai parar. Lembra? Custo-benefício. E o benefício tem que ser, para ele, a opinião dele rápido. Então a gente tem um cérebrozinho muito bom vivant que quer obter prazer, evitar a dor e economizar energia. Isso não combina com, por exemplo, fazer exercício semana após semana, semana após semana, semana após semana, para ficar com o corpo mais maneiro daqui a um ano. Né? A gente sabe que o exercício físico tem coisas que a gente percebe no mesmo dia, né? Benefícios que a gente percebe no mesmo dia. Melhora no sono, melhora no humor, melhora na concentração e no foco, mas aquela mudança no corpo que a gente quer e tal, parará, emagrecimento, leva semanas, muitas vezes meses, né? É um negócio de longo prazo. Aí como é que você faz para que você tenha uma percepção diária de ganho? Existe estratégia para isso também. Então, a gente não tem, é impossível para nós estarmos o tempo todo motivados, super motivado, com energia no pico, com aquele super ânimo o tempo todo, tá? Não é possível e também não é saudável. Não tem como, o nosso sistema não suporta uma super motivação, já já você vai entender porque, inclusive, dá merda. Dá merda. Pico, pico, pico é o que as pessoas buscam na droga, né? A gente não consegue. A gente tem, vocês lá do Reset já viram também, além da força de vontade, a questão da motivação, ela não é regular, ela não é constante. É bom que a gente esteja animado, motivado, mas como ela sofre a influência de uma série de coisas também do dia a dia e do nosso corpo, a gente não pode contar com ela todo o tempo. Então a gente precisa de uma motivação basal, mínima.
Aquela motivaçãozinha assim, você pode não estar mega animado, nossa, eu vou acordar super cedo, eu vou fazer a alimentação mais perfeita, e eu vou malhar, e aí hoje eu vou estudar, eu vou ler não sei quantas páginas, você não precisa disso. Não precisa. Quando isso acontecer, é um bom momento para começar, para de repente você romper a inércia. Mas você não precisa disso, e isso não vai acontecer por muito tempo. Acho que todo mundo já notou, né? Que é aquela animação do 2 de janeiro, lá pro dia 15 já morreu. Né? Aquela animação de toda segunda-feira, de todo início de mês, lá pra terça, quarta, blum, já morreu. Então, a gente não pode contar com isso. A gente precisa de uma motivação basal. A gente precisa de estratégia pra gente hackear o cérebro e fazer com que ele entenda na balança dele que vale a pena aquele esforço e que ele não tenha uma grande percepção de esforço. É isso que a gente ensina lá no Cérebro em Movimento. Mas a gente precisa de uma motivação basal, porque senão a gente nem levanta, nem sai da cama. O que acontece com a pessoa quando ela sofre da doença de depressão? Né? Ela tem uma queda muito grande, não é só nos circuitos serotoninérgicos. Ela tem uma queda absurda no circuito dopaminérgico também. Então, ela não se sente motivada para nada, ela não tem ânimo para nada. Se você não tiver o basal, você vai se mijar nas calças, você não vai ter o ímpeto nem de ir ao banheiro fazer xixi. Né? Então, o nosso sistema de recompensa que faz a gente se mexer. É o que a gente quer, é o que a gente deseja. Qual é a recompensa? O que é o teu pote de ouro no final do arco-íris? O que você quer no final das contas? É isso que faz a gente se mexer, né? Então, a gente tem esse neuromodulador que é a dopamina, que é o principal ator nesse sistema. No cérebro nada é único, nada é só um, nada é isolado. A gente tem a ação da endorfina também forte, mas o principal, a variável mais importante no sistema motivacional, que é esse da recompensa, da predição de recompensa, opa, eu vou fazer porque eu vou ganhar tal coisa lá no final, que é o que faz a gente se mexer, é a dopamina, é o que dá a vontade de correr atrás dos objetivos, é o que dá ímpeto, energia, ânimo, é o que nos faz seres desejantes, é o que traz motivação. E às vezes até independente do cansaço. Você quer ver um exemplo? Mães. Mãe é um bicho cansado. Mãe de bebê. Sempre cansada. É exauriente. Mesmo assim, a criança dá aquela choradinha, ela tem vontade. É diferente de vontade. Vontade de levantar. Tipo, nossa, vontade que meu bebê acorde agora e me desperte do meu soninho pra eu ir lá. Não, ela não tem vontade. Mas ela tem algo que tá muito maior, muito acima da vontade. Que é a motivação. Ela tem um grande motivo na balança dela de custo-benefício, o custo de levantar cansada com o benefício de o que aconteceu com o meu bebê, eu quero o bem-estar dele. Isso ganha, né? O pessoal do Sul agora lá fazendo resgate. Você acha que eles não estão cansados? A maioria dessas pessoas não parou. Quem parou foi porque estava com dores no corpo extremas, ainda pediram atendimento médico para tirar as dores para continuar ajudando. O custo é muito alto. Risco de doença, a pessoa tá na água, tá emocionalmente abalada, vendo, assistindo aquilo tudo, mas a recompensa, o benefício que essa pessoa tem de, de ajudar as pessoas, de salvar pessoas, de salvar animais, o valor de contribuição delas, né? Então, quando você tem a motivação, que é diferente da vontade, você não precisa nem da vontade, você pode até estar muito cansado, você pode estar sem a força de vontade, que é um componente energético, de energia, que você vai até o limite da exaustão, mas você vai, tá? E a dopamina, ela tem duas formas de liberação, esse neurotransmissor. Uma é essa tônica que eu falei, que é aquela regular, é aquela do dia a dia, que não te faz nenhum louco, eba, vambora! Não é essa. Mas é aquela que você levanta e fala, legal, dia bonito, bacana, mais um dia, que bom que eu acordei, vamos lá, vamos trabalhar, vamos reagir, sabe? É essa aí. E a fásica é, pum, pico, quantidade zona, bum, porradão, tá? É um pico de empolgação, é a que a gente tem às vezes no dia 2 de janeiro, é a que a gente tem às vezes quando toma um pé na bunda, um chifre, é a que a gente tem às vezes nas segundas-feiras, ou então quando olha uma foto e fala, meu Deus, não tinha percebido como que eu engordei nessa foto. Então, aquilo, você toma aquele choque e por mais que sejam coisas que te incomodem, que te entristeçam, lembra de novo a balança do cérebro custo-benefício. O custo parece baixo, porque você nem pensa no esforço que você vai ter que fazer, de tanto que você tá apavorado. E o benefício é gigante, você toma um sustão, você tá odiando aquilo que você tá vendo, né? Então, essa dopamina do pico de empolgação, do hipi-hipi-urra,
que é onde muitas pessoas, muitas vezes, querem estar sempre esperando essa super motivação e pipiurra para começar alguma coisa, ela não é constante. Como eu já disse, ela é fásica, ela é pico. Ela é normal, ela é natural em vários processos da vida, mas não é desejável que a gente tenha isso o tempo inteiro. Porque o que acontece? Eu não sei desenhar aqui, eu preciso aprender a desenhar aqui na tela do celular, depois eu pedi pra Pri me ensinar isso, na tela do computador. Mas eu vou fazer aqui com a mão, vocês vão entender, tá? Você tem a dopamina tônica que tá nesse nível aqui, ó. Você acorda com ela tônicazinha normal. Aí, de repente, você tomou um café, pum, pico. Ou você comeu um doce, pico. Você tá com a sua dopamina vindo ali, ó, tônicazinha ao longo do dia, e aí no meio do almoço você toma um chopp, pum, pico. Acontece um pico e a seguir ela cai, ela despenca. Você sofre o que a gente chama na ciência de crash. Crash down. Ela despenca porque o sistema não suporta isso por muito tempo, tá? Então acontece uma série de eventos neuroquímicos para que ela caia. Só que ela não cai, a dopamina estava aqui, né? A tônica. Ela não cai de volta para o mesmo lugar. Ela cai abaixo. Ela cai abaixo. E aí depois do pico, lembra na aula passada, quem estava aqui na aula passada? Vaninha estava na aula passada, Priscila estava na aula passada, eu não tô vendo todo mundo aqui na minha tela. Quando a gente falou a respeito do açúcar, daquela depressãozinha, aquele humorzinho deprimido que o açúcar dá depois de uns 25 minutos de consumo, quando a insulina sobe e varre ela do organismo, lembra? Ele dá aquela energia, aquela empolgação. Vocês estão vendo que as pecinhas do quebra-cabeça vão começar a se juntar agora. O que é a energia e empolgação dos primeiros 20 e poucos minutos? Dopamina, pico. Depois você não volta pro estado que você estava antes, você fica tristinho. Aí a gente põe a culpa tudo na culpa. Ai, que eu me senti culpada, que não era pra eu ter comido isso aqui. Também tem esse processo mental da culpa. A culpa é um processo mental. Mas ele acontece por interpretação do crash. Os nossos pensamentos são interpretação de tudo que acontece no nosso corpo e no nosso cérebro. Cérebro é corpo, né? Então, como que é o que o cérebro interpreta o crash? Nossa, ruim, um humor deprimido. Aí, como é que ele justifica o humor deprimido? Culpa. Não era pra eu ter comido. Tá errado, né? Então, vocês percebem que tudo começa a fazer sentido. Após esse pico, você não volta pro estado de motivação anterior. Vou parar de falar dopamina, pra vocês não ficarem de saco cheio do nome do negócio. Vamos falar de motivação. Você não volta pro estado de motivação anterior, você volta abaixo. Aí, o que é que você precisa? De outro pico. Você tá sentindo mais triste do que você tava antes e o pico foi tão gostosinho. De novo, mais um bombom, ou mais uma taça de vinho, ou mais um orgasmo, ou mais um tempinho ali no celular, vendo aquelas coisas brilhando. Qualquer coisa que seja mais dopaminérgica, ou mais um café, você pede mais um pico. Depois, quando cai, o crash, tum, desce de novo mais abaixo. Vivem se é pra sempre, então eu vou morrer por falta de motivação? Não. Se você parar de ter picos, com o tempo o organismo vai se autorregulando. Só que o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente fica provocando pico toda hora. Quer ver, ó? Açúcar, café, álcool, sexo, internet, TV, várias coisas que são extremamente dopaminérgicas, porque são hiperestimulantes. A gente vai falar de hiperestímulo já já. A gente fica vivendo os nossos dias pico após pico, pico após pico. E cada vez que acontece o crash, a gente desce a motivação um pouquinho abaixo. Aí você se sente mal, sente estranho, pum, outro pico. Deixa eu olhar o celular de novo, e tomar um café, e tomar uma coca, e mais tarde um vinho, e um bombonzinho. Percebe? Que nem um doido, que nem um viciado. Entenderam? É o mesmo sistema, é o mesmo circuito do vício. E o vício se dá nesse mesmo lugar, via corticonesolímbica dopaminérgica. A gente não gosta de chamar açúcar, cafeína, essas coisas de vício, porque não tem a alteração do sistema nervoso, a alteração definitiva do sistema nervoso que as drogas de abuso provocam, o álcool e as outras drogas e algumas farmacêuticas, tá? Então, assim, parte dos cientistas chamam de vício o açúcar, o jogo e tudo mais, parte não. Então, você não tem uma alteração definitiva, mas percebe que o jogo é o mesmo? É o mesmo jogo. E você fica amarrado nessa merda aí, né? E aí, olha só, um outro detalhe. Você tem a dopamina tônica, lembra? Você faz um pico.
Quando você faz o crash, tum, você vai um pouco mais abaixo. Aí você quer o quê? Outro pico, porque tu ficou se sentindo mal. Você toma de novo. Então vamos dizer que esse pico foi o café. Vamos chamar de café. Teu pico matinal. Acordei, pum, café. Despencou um pouquinho mais abaixo. Vou tomar mais um. Quando você tem um outro pico, mais ou menos do tamanho do anterior, a percepção que o seu cérebro tem é menor. É uma percepção de que ele foi menor. Por isso que com o tempo, todas essas coisinhas viciantes que a gente tá falando, cafeína, açúcar, álcool, sexo, jogo, internet, joguinho, a gente precisa cada vez mais e mais e mais. Porque mesmo que você tome a mesma quantidade anterior, que gerou aquele pico, aquela satisfação daquele momento, a sua percepção, não importa a quantidade, a percepção é de menor motivação, menor prazer. É igualzinho à droga, né? E por isso que vai aumentando. E por isso que a gente vê aí adultos que têm o vício no açúcar. Você já reparou que os vícios dificilmente andam separados? Não vou nem falar aqui de vício químico mesmo, de droga de abuso, tá? Estamos falando de viciozinhos comportamentais aqui, porque se a gente for pra droga de abuso, eu vou adorar fazer um trabalho com você, mas de qualquer forma você tem que estar acompanhando como psiquiatra e psicólogo. Eu não sou psicóloga, tá? Mas vamos falar do comportamental, que é o meu babado aqui, né? Todas essas coisas viciantezinhas que a gente tem, você já reparou que a pessoa nunca tem uma coisa só? Ela é super viciada em açúcar, mas é o único hiperestímulo da vida dela. Ela não é super viciada em café, em cafeína, que a Coca-Cola às vezes não é só por causa do açúcar, que se a pessoa toma zero, não tem o açúcar, é a cafeína. Ela também usa cafeína, ela também bebe, se beber, né? Se for uma pessoa que consome álcool, vai consumir e geralmente não vai ser pouco. Essa pessoa também usa muito celular. Quando ela percebe, ela teve muitas horas no celular. Ela é apaixonada por séries. Já repararam? Que um vício puxa o outro. Tem um termo na Bíblia, eu já frequentei a igreja há muito tempo, até assumir que eu não consigo acreditar em nada mesmo. E eu acho a Bíblia um livro fantástico. Tem um trecho da Bíblia que eu acho, vários, né? Que eu acho incríveis e tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: um abismo puxa o outro. E é assim também no nosso sistema neuroquímico. Então, o nosso organismo diminui a percepção. Por quê? Justamente por causa da autorregulação. O nosso sistema não tolera tanta animação por muito tempo. Então, quando você toma outro pico, teu organismo faz o quê? Ele diminui a percepção, ele diminui A gente tem os receptores, os neurotransmissores e receptores. Então, é como se o receptor fosse a fechadura e o neurotransmissor a chave. Então, o esquema vai acontecer, ó, tum, chave e fechadura. O que o nosso cérebro faz? Ele começa a diminuir a quantidade de receptores. Então, vai sair, vai despejar dopamina no sistema? Vai. Houve o pico. Só que não tem receptor para receber. Isso é dessensibilização. Acontece com o açúcar em relação à insulina também. Já ouviram falar em resistência à insulina? É isso. É tanta insulina, tanta insulina, tanta insulina, que o teu corpo começa a tirar os receptores de insulina, ela fica sobrando, circulando, fazendo um mal danado. O próximo passo da resistência à insulina é o diabetes, né? Tipo 2. Por isso que ele é reversível, porque você consegue tirar esse excesso de açúcar, o corpo tende à autorregulação. Se o seu pâncreas não estiver doente, ele vai se autorregular. E com o tempo você volta a produzir normal, né? Então, o nosso corpo, ele diminui os receptores de dopamina para parar de ter a percepção daquele pico, porque aquilo não é bom para o nosso sistema. Por que não é bom para o nosso sistema? Porque é extremamente estressor e ansiogênico. Então, se você vive de picos dopaminérgicos, doses de cafeína, de álcool, de doce, de açúcar, de celular, de brilho, de curtida, você tem uma tendência muito maior a estresse e ansiedade. Por quê? Se acontecer um pico, você tá hiperestimulado. Se você tá hiperestimulado, o que teu cérebro pensa? Porra, tá ligadão. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Um tigre correndo atrás dela, talvez, não sei, um mamute, alguma coisa assim. Mamute não, né? Acho que não tinha ser humano na época do mamute. Mas enfim, nosso cérebro acha que tá acontecendo alguma coisa. Essa pessoa tem que fugir, ela tem que correr, ela tem que atacar, ela tem que fazer alguma coisa. Gerou o hiperestímulo, o teu organismo ele libera o cortisol, que é um hormônio necessário pra gente acordar, pra gente viver a vida, né? Mas em níveis normais, e os picos dele tem que ser pequenos, poucos, né? Que é isso que causa um monte de doença cardiovascular,
todo o estresse, burnout, tudo isso, ele sobe cortisol. Cada vez que você faz um pico de dopamina com teu viciozinho, sobe também cortisol, sobe adrenalina, que são os hormônios de fuga, de luta ou fuga. Teu cérebro falou, fudeu. Hiperestímulo aqui, ó, tem alguma coisa acontecendo. O que era hiperestímulo pro nosso ancestral? Pensa. É um bando tentando invadir o bando dele para roubar o fogo, pra, sei lá, pegar as fêmeas do local. Era um animal que ele tinha que fugir. Era um animal que ele viu que ele tinha que atacar para poder comer. Então, quando a gente faz um pico dopaminérgico, a gente faz pico também de vários hormônios estressores ligados ao estresse e ansiedade. Então, justamente por esses picos serem altamente estressogênicos e ansiogênicos, o nosso cérebro começa a desligar os receptores de dopamina para quê? Para que você tenha uma percepção menor daquele pico, daquela motivação, daquele prazer. E a gente fica preso nessa gaiola de ratos, nessa rodinha de ratos. A dopamina despenca abaixo do nível, você precisa de um pico, você faz outro pico, aquele pico não tem a mesma percepção do pico anterior. Aí, além de açúcar, você quer pizza e gordura e internet. Percebeu o tamanho do problema? Né? A gente fica, esse bombardeio de estímulo forma uma prisão que molda o nosso comportamento. Nosso comportamento passa de ser pessoas desmotivadas, desanimadas, sem força de vontade, sem ânimo. Então, tem muitas vezes a gente tá nesse estado que é um passo pro estado depressivo, ok? Mas às vezes a gente não tá ainda na depressão doença. A gente tá com o humor deprimido, porque tem esse desânimo, essa falta de motivação, essa tristeza advinda desse processo de busca desenfreada por prazer, por pico dopaminérgico, por coisas que te causem mais motivação. Vou fazer só um disclaimerzinho, uma aberturazinha aqui para aproveitar esse momento para falar de uma questão do TDAH. Esses dias eu fiz um stories falando que as pessoas têm muito menos gente com TDAH do que o que parece. Por quê? Primeiro, tem muita gente se autodiagnosticando. Você vai lá ver a lista do TDAH, falta de foco, desânimo, anedonia. Aí tem problema de memória, porque se você não focou, o teu cérebro vai entender que não precisa guardar na memória, né? Se você não pôs foco, que o cérebro guarda na memória, depende da quantidade de foco que você botou. É o que ele vai entender, preciso guardar isso aqui. Ou então ele joga fora, né? Uma coisa tá ligada à outra. A pessoa é inquieta, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, não termina nada. A pessoa fala, pronto, tem TDAH. E às vezes você só está com um comportamento de falha no sistema dopaminérgico. Porque você precisa de mais dopamina, que é quem tem TDAH precisa. Você não precisa de mais dopamina. Você já viu que muita dopamina dá merda. Inclusive, você precisa de um sistema operando com eficiência. E isso não inclui picos sucessivos de hiperestímulo, tá? Então, TDAH é um transtorno. Hoje a gente ouve falar muito mais, até porque é muito mais diagnosticado também, mas muita gente se autodiagnostica e muito profissional porcaria diagnosticando. Só quem pode fazer esse diagnóstico é um neuropsicólogo. Até um psiquiatra ele só pode fazer se ele tiver essa especialidade. É um diagnóstico que leva mais de 6 meses de testes e avaliações. E tem que ter começado na infância. Esse processo de desestímulo, de desmotivação. Ter sido uma criança que não conseguiu focar 5 minutos numa galinha pintadinha. Então, o que a gente vê é muito mais esse sistema inoperante ou operando mal, esse sistema que a gente está falando, que faz com que o cara seja desatento, procrastinador, desmotivado, do que o transtorno em si, que é uma falha genética no sistema, que para alguns precisa ser corrigido com medicamento, tá? Agora, eu não acho impossível que daqui a anos a gente tenha uma epidemia de TDAH mesmo, porque se eu, Vivian, tem esse sistema, né? Pico, crash. Aí faço outro pico, outro crash. Outro pico, outro crash. Faço isso por muito tempo, eu posso provocar mudanças no meu cérebro, talvez isso está sendo estudado agora, esses estudos têm pouco tempo, então esses randoms precisam acontecer com acompanhamento pelo menos 40 anos, para a gente ter essa certeza, mas imagina-se, suspeita-se que isso possa causar diferenças genéticas de modo que um filho meu já viesse com a falha. Ou seja, eu tô zoando o meu sistema dopaminérgico e o meu corpo tende a se autorregular. Mas pode ser que eu acabe tendo falhas nessa autorregulação
e que isso causa uma impressão genética que eu possa passar por hereditariedade. Se isso for verdade, ainda não está aprovado, significa que nossos filhos, nós de pessoas açucaradas, tiktokizadas, alcoolizadas, já nascem com TDAH, com falha no sistema. Então, é uma responsabilidade também até para quem quer ter filhos, né? E para quem tem filhos, né? Porque as nossas crianças e nossos adolescentes estão imersos nesse mesmo mundo doido nosso, né? E com o cérebro não formado ainda. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Eu fiz um roteirinho porque senão eu falo 5 horas. Né, Andressa? Tem que tomar cuidado comigo. Vamos lá. Então, acontece essa dessensibilização do sistema de recompensa. O cérebro fala, para, maluca, muito pico, não posso viver com isso. Muito estressante, muito ansiogênico. Vou surtar, vou pirar. E aí você não consegue mais se sentir quando dessensibiliza o sistema, pelo menos até a autorregulação acontecer, o que levaria algumas semanas, desde que você se proponha a tirar todos esses vícios de você, né? Então, uma pessoa normal, um cérebro normal, ele com o tempo ele se autorregula, ou seja, existe uma chance para todos nós, existe uma cura para essas bostas, essas cagadas que a gente faz, né? Pro TDAH é outra história, mais uma vez, estou falando de cérebros, né, com o sistema de funcionamento normal. Até o teu organismo se autorregular, e ele só vai se autorregular se você suprimir uma série de coisas, né, que estão causando isso, você não consegue mais se sentir engajado, estimulado, desejante, motivado. E isso muitas vezes se assemelha à depressão, e como eu já disse, muitas vezes caminha para a depressão. Porque aí, o que você começa a pensar de você? O que você começa a sentir de você nesse estado? Né? A autoestima vai lá no pé, a autoconfiança já não tem mais, né? Porque você toda hora diz que não vai usar o açúcar, que não vai isso, que não vai aquilo, que não vai pegar no celular e você faz. Né? Então, todo esse conceito de você que começa a cair, começa a derrubar, ele pode levar a uma depressão, fora que a gente tá fazendo uma jogada química aqui no cérebro um pouco perigosa, né? Então, mais um disclaimerzinho, já que a gente falou sobre isso, quem tem criança e adolescente, muito cuidado, tá? O nosso cérebro termina de se formar em torno dos 25 anos, tá? Um pouquinho antes para alguns, mas em torno aí dos 25 anos. Para um cérebro em formação, hiperestímulos, tá? Excesso de tela, de luzes piscantes, de açúcar, essas coisas todas que a gente está falando, é muito danoso, pode ser muito, muito danoso e pode fazer com que essa criança, esse adolescente tenha propensão futura a vícios. Seja em droga, comida, sexo, porque ele tá com o sistema zoado, né? Pedindo pico. Então, é uma coisa importante pra gente prestar atenção. O nosso estilo de vida atual, para pensar, ele é todo baseado em hiperestímulos, o que a gente chama na ciência de hiperestímulos e superestímulos. São coisas que têm uma quantidade de estímulos que a natureza não oferece. A natureza não oferece. Você quer ver? Exemplo. Comida. A gente até falou disso na semana passada. Na natureza não tem nada, nenhuma fruta, nenhum fruto que tenha muito açúcar e que além de açúcar tenha gordura. O abacate, gordura, quase zero açúcar, né? A banana, muito açúcar, praticamente zero gordura. Na natureza a gente não tem nada que tenha amido, o que tá no trigo, no arroz, no centeio, nas leguminosas, nos cereais, né? De um modo geral, e gordura. Feijão, arroz, centeio, cevada, grão de bico, lentilha, tudo isso tem muito amido e praticamente zero gordura. Mas aí a gente vai e faz a pizza, a gente vai e faz o biscoito, a gente vai e faz a massa com molho gorduroso, macarrão com molho gorduroso, né? Açúcar com gordura, a gente vai e faz o chocolate, faz o sorvete. Todas as sobremesas são com base nisso. Crocância. Por que os alimentos crocantes eles são tão viciantes? Não sei se a Fabiola tá aqui, viciada, perdendo o vício dela lá com os biscoitinhos lá no nosso reset. A Fabiola já tá no cérebro em movimento também. Por que o crocante, né? Além dele oferecer uma resistência maior, então já é um estímulo maior, você tem que morder com mais força o barulho que faz. Então você, além do sabor, do paladar, da força, que é o tato, né? O sinestésico e mais o barulho. Então, coisas crocantes
também são hiperestimulantes. Os xenobióticos, que são aqueles aditivos químicos todos, realçadores de sabor, que existem nos alimentos, e muitos conservantes, inclusive, não têm sabor, mas eles são xenobióticos, eles causam, para o nosso organismo, é um hiperestímulo, porque o nosso corpo não reconhece aquilo como comida, não sabe como lidar. Então, o nosso sistema digestório fica, o que eu faço com essa merda? Eu jogo pro fígado, eu jogo pro rim, quem é que vai metabolizar isso aqui? Isso aqui não é nem comida. Não nasci pra digerir um XLY sódico, aqueles negócios com aqueles nomes que a gente não sabe nem ler, né? Sal em excesso, nada na natureza é salgado, a não ser o próprio sal do mar, que a gente descobriu em algum momento que a princípio era só pra conservar alimento. A gente foi achando gostosinho comer salgado, e agora tá essa merda aí, né? Azedo. Nada na natureza é tão azedo e, além de azedo, com outros estímulos e doce. Coisa que é doce e azedo ao mesmo tempo. Tem várias sobremesas que são super estimulantes também, super palatáveis. Estímulos visuais. A natureza não oferece nada que nem uma tela de rede social. Pisca, a coisa acende, a coisa apaga. É luz e é escuro. Cores, passa, você vai passando rapidinho. As redes sociais foram feitas para atuar nesse sistema. Alguém tem alguma dúvida agora que eu tô explicando? Os neurocientistas mais bem pagos do mundo trabalham para as redes. Os mais bem pagos do mundo. Eles dizem, tem que ser curto, tem que ser rápido. Por que os vídeos do Instagram estão cada vez mais curtos? Pra você trocar. Aí você vai para uma outra tela, tem uma outra pessoa com outro fundo, com outro tom de voz, com outro cabelo, com outro tudo. Você tá ouvindo, tem uma musiquinha de fundo. No que você troca, é outra musiquinha de fundo. Então você vai trocando de estímulo, trocando, né? Aquela coisa de assistir, tem gente que fala assim, não tem como assistir um vídeo de 40 minutos, é muito enfadonho. Qual que é o altíssimo preço que a gente paga? Tédio. Qualquer coisa deixa a pessoa muito entediada. Que ela tá viciada em hiperestímulo. Estímulos auditivos, som alto. Entra uma música, entra outra. Velocidade, ainda tem essa novidade agora. Quem tá lá no Reset, eu não sei se ouviu o meu áudio, né, quando eu falei a respeito dos malefícios, a respeito de ouvir acelerado, mas não deu para explicar mais, senão o áudio ia ficar muito longo. Uma das questões é essa aqui. É um hiperestímulo, porque o nosso aparelho auditivo pega, capta, mas na hora de decodificar, na área de decodificação de linguagem, que veio do sistema auditivo, o cérebro buga. Então você fala, eu entendo tudo, entende? Eu duvido você reproduzir tudo que você ouviu rapidão. Você manda uma mensagem para uma pessoa e fala assim, ó. Eu vou falar assim, Vânia, você tá chegando no mercado? Traz para mim uma água com gás. Vê também se tem jiló. E quando estiver voltando, passa na casa da Andressa e pega um tapetinho meu que tá lá. A Vânia vai chegar aqui com água com gás. Aí você fala, e o jiló? Ela fala, você falou alguma coisa de jiló, né? Eu acho que não tinha. E passou na casa da Andressa, pegou o tapetinho. Não, você não pediu isso. Não, pedi. Vocês já repararam? A gente entende uma coisinha, um comecinho. Depois o cérebro dá uma bugada, não consegue entender mais. As pessoas ouvem acelerado para conseguir aproveitar o tempo, ouvir a aula mais rápido. Tem que ouvir a aula 4 vezes, porque não conseguiu entender. A gente precisaria viver milhões de anos para que o nosso aparato conseguisse verdadeiramente se adaptar. É mentira, a gente não está adaptado. A gente nasce com siso, que é do tempo do fogo, diante do fogo, para morder forte lá atrás. A gente ainda tem apêndice, que é diante do fogo. Era a nossa moela, para grão cru. Aí você acha que o seu aparato cerebral ele vai começar a decodificar uma mensagem muito mais acelerada agora. Não vai. É também muito estressogênico e ansiogênico. É um hiperestímulo. Esses áudios aceleradinhos que você ouve o tempo todo. E às vezes tem que repetir 3 vezes a porra do áudio. Acelera 2 vezes e repete 3. Quer dizer, ainda gastou 50% mais de tempo. Também é um hiperestímulo. Sexo. Se a gente for falar da pornografia, por exemplo, tem muita gente viciada em pornografia, né? E não é só moleque mais não. Tem muito burro, velho. O cara, na pornografia, você tem hiperestímulos. É uma mulher, outra mulher, chega mais outra mulher, chega um outro cara, chega um cara com a jeba, aí chega um cara com a jeba maior ainda, e alguém insere um outro tipo de objeto na pessoa. Aí um negócio joga na cara, outro negócio cospe, não sei. E é super estímulo. Depois de você assistir muito isso, né? A pessoa não consegue mais ter prazer com uma relação sexual normal. A gente tem jovens hoje visitando médicos com problema de impotência. É muito difícil que um jovem tenha um problema mecânico de impotência.
Às vezes, assim, por timidez, né? Alguma coisa assim, mas é raro, porque a testosterona tá lá em cima, a libido tá muito alta. Isso acontece porque o cara tá viciado em pornografia. Quando ele vai sair com a namorada dele, gente, uma mulher só 2 peitos. Juro que é só isso que você tem pra mim. Não vê mais graça, né? E tem adultos também. Tem até um ator bem famoso, não lembro o nome dele, um negão fortão, que ele foi tratar, se acabou o casamento dele, foi uma desgraça. Então, a pornografia é uma outra coisa de hiperestímulo que faz com que a pessoa não veja graça mais ali na vida real. A outra coisa, quer ver o Tinder? O Tinder. Você tá ali, ó. Quantos rostos? Milhares de rostos, milhares de pessoas de bios, que escrevem isso, que gosta disso, gosta daquilo outro. Aí você seleciona uma pessoa, você acha aquela pessoa interessante, você começa a conversar. Mas aí, por que eu vou conversar só com essa? Eu posso ter mais um pico de dopamina, porque a hora que eu der match, se me der match de volta, ó, pum, mais um pico. Aí depois do crash, eu vou querer mais um pico. Então você dá match num monte de gente, pra ter vários picos. Cada vez que você recebe o match de volta, aí cada vez que começa a conversar, a falar na mensagem. E aí, daqui a pouco você tá falando com várias pessoas e no fundo, nenhuma te interessa de verdade, né? Livro, qual a chance que um livro tem de competir com o celular ou com a TV? Muito difícil. Para uma pessoa que já tá ali baseada no hiperestímulo. Muito difícil. Eu conheço muitas pessoas que amavam a leitura e que hoje falam, nossa, eu não consigo mais ler. Prefiro ver o vídeo, prefiro o audiolivro. A pessoa fica tentando uma outra forma. Porque quando é o audiolivro, eu já pesquisei isso também, mas por que o audiolivro, né? Por que eu ouvi ok e ler não? É problema de vista? Não, eu uso óculos. É porque quando eu ouço, eu consigo fazer outras coisas. Se você tá lendo, você tá ali segurando o livro, né? O máximo que você consegue é empurrar um carrinho de neném com o pé. Você não consegue fazer muita coisa segurando um livro ou um Kindle. Mas a pessoa quer ouvir para ir fazendo outras coisas. Estressogênico, ansiogênico. Né? Não tô dizendo que o audiolivro é estressogênico, não. É quando a pessoa faz essa escolha para ficar livre para fazer outras coisas enquanto ouve, tá? Nenhum problema também com questão de aproveitamento de tempo, gente. Eu só tô querendo passar para vocês a ideia de que a natureza, ela não faz nada que a natureza nos entrega é hiperestimulante. O ser humano é que fez tudo isso. Por isso que o sistema tá bugando. Tá? O nosso sistema. Então fica difícil uma vida normal ser estimulante, né? Diante dessas coisas todas. Voltando, nosso organismo tende a se regular. Então ele diminui os receptores de dopamina, de endorfina também, ligados à recompensa, para diminuir essa percepção desses estímulos, e essa dessensibilização faz com que a gente vai ficando desmotivado, anedônico, etc, etc. Então, as redes estão aí. Ah, você quer ver um detalhe? Um negócio que eu tenho reparado, mas não é vozes da minha cabeça, tá? Eu tenho notado, eu tenho perguntado, mas eu posso estar muito poluidinha pelo meu viés também, enxergando só o que eu quero enxergar. Mas eu queria perguntar a vocês. Eu tenho observado que as pessoas que não conseguem tolerar o TikTok são as pessoas que não têm vício em rede social. Até tem o Instagram, tolera, usa, mas não é super ligada. Alguém que viu alguma coisa diferente, abre aí pra mim, pra ver se eu tô inventando esse dado. Isso aí eu não vi em lugar nenhum não, tá? Então pode ser uma coisa minha. Ah, pergunta várias pessoas, tô observando sim, mas aí existe o nosso viés, né? A gente tem que admitir que quando a gente tem um viés pra uma coisa, a gente tende a enxergar mais aquilo ali. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas que não são super fãs de rede social, que não estão muito ligadas e ficam o tempo todo ali trocando de rios e não sei o que, elas também não conseguem tolerar o TikTok. Ela fala assim, ai, que troço chato, barulhento, é muito rápido, troca toda hora. Eu tive essa observação, não sei se alguém teve uma observação diferente. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. A gente vai falar de 2 questões. Eu acho que a segunda questão vai ter que ficar para a próxima sala secreta, que é a questão mental, porque já são quase 8, gente. E vocês têm outras coisas para fazer na vida, né? Outros picos para tomar aqui, depois que acabar aqui. Mesmo em relação só ao sistema neuroquímico, tem 2 questões. Uma é essa, da dopamina, do sistema de recompensa, esse babado tudo. Segundo ponto é a chamada balança da dor e prazer. Tem muito a ver com a questão do custo-benefício, tá? É essa conta que o nosso cérebro faz do quanto aquilo vai doer, do quanto vai dar trabalho, do quanto vai me custar, do quanto vai ser desagradável, do quanto eu não quero fazer, do quanto... com o quanto pode ser bacana lá na outra ponta,
tá? Então, como é que a gente ajeita isso? Né? No cérebro em movimento, a gente maneja o custo, fazer o custo parecer menor e fazer com que o benefício pareça maior, mesmo que você não aumente o estímulo dopaminérgico. Você mexe com essas percepções, tá? E aí, de acordo com a neurociência, existem várias coisas. Quando eu digo mexe, não é no sentido quimicamente, não. É justamente isso, é você conseguir mexer pela via mental, pela via racional, nesse sistema, sem que você movimente a química, ou seja, vivendo na sua dopaminazinha ali, bonitinha, tônica, que vai ter umas fases que é de vez em quando você tiver uma ótima notícia, né? De vez em quando, o primeiro cafezinho, o primeiro chopp, mas que a gente não viva, né, de pico em pico. Então a gente reduz, a gente tem técnica para reduzir os desgastes e a percepção de gasto, né, de dificuldade e tornar naturalmente mais motivador com a mesma quantidade de dopamina. Então, para sair dessa rodinha de ratos aí, porque se o seu cérebro não vê valor, ele não faz. Não faz. Por isso que o primeiro módulo do cérebro em movimento, ele é todo em autoconhecimento. Ele é voltado para autoconhecimento e a ferramenta que eu dou é uma ferramenta que, se você tem sonhos, você vai entender porque você tem aqueles sonhos e você vai se conectar muito mais fortemente a eles para se mover, para dar a motivação, o motivo para a ação. E se você tá naquela fase que você tá tão desanimada, ou você viveu tanto tempo pros outros, pra outras pessoas, não sei o que você nem sabe qual é seu sonho mais, ou que ele tá perdido em algum lugar lá atrás, você tem até medo de lembrar dele, porque você não tem mais autoconfiança, você acha que não vai chegar, nessa ferramenta você chega. Você chega nesse ponto. Você entra na sua missão de vida. A gente precisa desse ponto motivacional para seguir abrindo mão desses picos aí, né? Então, o primeiro módulo é todo em autoconhecimento por causa disso, os outros 3 todo mergulhado na técnica mesmo. E a falta de autoconfiança também. Se a gente não tiver autoconfiança, o cérebro também não faz. Porque pensa, a gente tá falando de balança de dor e prazer. Tá falando de custo e benefício. Teu cérebro vai falar, caraca, isso aqui vai ser custoso a beça. Vai dar maior trabalho, eu vou ter que aprender coisas no meio do caminho. Eu vou ter que abrir mão de coisas gostosinhas no meio do caminho. E qual é o benefício que eu vou ter? Eu não vou conseguir. Então, depois de sucessivas tentativas frustradas, depois de muitas frustrações, a gente baixa a autoconfiança. Quando baixa a autoconfiança, o cérebro fala, não vou fazer nem por um caralho. Maior esforço, eu vou começar isso pra quê? Vai dar em nada, vai dar em merda nenhuma de novo. Né? Então, a gente trabalha também no curso em movimento ao longo do caminho, a gente trabalha também autoconfiança. Eu não tenho que ter autoconfiança para começar? Não, a gente tem técnica. A gente tem técnica para começar sem motivação, sem força de vontade, sem autoconfiança. A gente busca a motivação intrínseca no primeiro módulo. Isso a gente precisa. É por isso que no primeiro módulo eu vou lá. Eu vou lá, cutuco lá no fundinho. Essa a gente precisa, porque se você não tiver um motivo para fazer, porra, não vai fazer, né? Não vai. Então a gente vai lá, vai buscar, vai catucar esse motivo e todas essas outras ferramentas, disciplina, autoconfiança, autocontrole, a gente constrói ao longo do processo. Disciplina não é uma pílula que a gente toma. Podia ser, eu ia adorar. Mas não é. Quer dizer, ia desfazer parte do meu trabalho, né? Ia dispensar parte do meu trabalho. Não é. A disciplina ela é construída dia a dia com constância. E como é que você consegue fazer algo com constância? Se você é um procrastinador, um desistente. Aí é que tá. Tem técnica pra gente colocar constância nos nossos atos a ponto que aquilo torne hábito, torne automático. E a cada passo do processo é nítido como a nossa autoconfiança vai crescendo. E conforme a gente vai fazendo passo a passo, conseguindo e atingindo, a gente vai construindo também disciplina. Disciplina é uma ferramenta. Ela não é um talento, ela é uma ferramenta que a gente vai usar, a gente vai construir e usar a nosso favor. Tá? Então, deixa eu ver se sobre essa questão cerebral tem mais alguma coisa para falar sobre neuroquímica. Ah, uma coisa interessante aqui que muita gente pergunta também, né? É tipo assim, a pessoa procrastina, eu era rainha disso. Ainda sou, muitas vezes, em várias coisas. Nossa, com questão burocrática eu ainda agarro muito. Você procrastina, mas na última hora vem aquela motivação para fazer. Aí tem gente que me pergunta assim, mas se o negócio não era suficientemente motivador, tanto que eu não fiz, como é que na última hora eu ganho força para fazer? Balança da dor e prazer. Qual é a recompensa na última hora? Não perder. Então você tem um trabalho para entregar.
que o teu professor da faculdade, teu orientador de tese, professor de escola, ou um chefe pediu um trabalho, você tem um deadline, você tem um prazo. Se você não entregar, o que vai acontecer? Você vai tirar nota ruim, se for questão de trabalho, você vai tomar um esporro, você pode ser até demitido dependendo da gravidade. Então, a recompensa, gente, isso é uma coisa importante de falar. Não é só algo bom que venha pra você. Não se ferrar também é recompensa. Então, muitas vezes a criança que estuda, ela não nem sabe o que ela quer ser na vida, mas ela estuda pra tirar boa nota. Qual que é a recompensa dela? Não ficar de castigo. Não tomar um esporro, não deixar de ir pra casa dos primos, não ficar sem o videogame. Tá? Então, recompensa é qualquer benefício. E quando você deixa de perder algo, quando você deixa de se dar mal, também é uma recompensa, também é um benefício. Por isso que muitas vezes na última hora, quando cola lá no prazo fatal, a gente faz. Nossa, e fica até tarde, acorda cedo. A pessoa que nunca acordou cedo, acorda cedo, dá uma motivação que Deus me livre. Porque o teu cérebro falou, agora sim eu tô vendo que vale a pena fazer, porque você vai se ferrar. Agora eu tô entendendo que o esforço vai valer a pena. Por quê? O prejuízo ia ser muito maior, né? De novo, a gente pode lembrar da história lá do pessoal do Sul, né? Eles estão mortos, eles estão cansados, eles estão super afetados também. Então, lá ajudando, porque o benefício ainda é muito maior. Exercício físico, a gente não quer fazer, não quer fazer, não quer fazer. Aí uma amiga diz assim, amiga, eu vou casar daqui a 2 meses. Você fala, porra, meu vestido não vai caber. Preciso emagrecer em 2 meses pro vestido caber. Ou então você vai casar. Você fala, quero ficar no meu álbum para sempre com essa gordura aqui pulando. Você não queria, não queria, não queria. Naquela hora o seu cérebro fala, opa, agora essa balança mexeu. Agora eu tenho um benefício maior, mais importante. Ou então você se apaixona por alguém. E aí você fala, gente, essa pessoa vai ficar me vendo pelada desse jeito. Não, eu quero transar de luz acesa. A gente fala essas merdas porque é verdade, gente. A gente tá aí no jogo da vida também a fim de seduzir, de estar bem, de agradar, né? Açúcar, não largo açúcar, é muito difícil, não consigo. Aí você descobre que está diabético, com resistência à insulina. E aí você lembra que o seu pai foi diabético, como ele sofreu. Seu avô morreu cego por causa do diabetes. Num instantinho vem a motivação para deixar o açúcar. Então a gente precisa manejar, de preferência, sem que seja por razões assim, né? Desse tipo, de forte impacto emocional, porque a gente consegue mudar de 2 formas, por 2 razões. Por repetição, constância, que é o que a gente trata aqui, ou por forte impacto emocional. Forte impacto emocional é o que a gente nunca quer, né? Porque nunca... De repente, um forte impacto emocional bom você foi pedida em casamento, você quer usar um tal de modelo de vestido que você quer estar com um corpo diferente. Mas a maioria dos impactos emocionais são negativos, né? É o chifre, é o na bunda, é a demissão, a possibilidade de você deixar um determinado grupo de estudo porque você não entregou tese, é não passar num concurso, enfim, são coisas ruins, né? Então é isso que a gente não quer. Então vamos pela constância, vamos pela repetição. Até porque as ferramentas pessoais que a gente constrói no processo, elas vão tornar a gente muito melhor para todas as áreas da vida. A gente tá falando de hábito, mas hábito é tudo, né? Hábito é a arquitetura do nosso dia. 40%, 50% do que a gente faz é hábito. E os nossos resultados na vida, profissional, financeiro, carreira, estudo, corpo, saúde, social, relacionamento, tudo isso tá ligado aos nossos hábitos. Até porque existem os hábitos de pensamento também. E aí, bom, fechamos a primeira parte. Eu acho que a segunda parte vai ficar pra próxima, viu, gente? Até porque vocês já devem estar fritando aí a cabeça, né? Mas essa aula, ela vai depois lá no 100 eu falo mais sobre procrastinação e a gente tem os passos lá das coisas que a gente constrói, mas eu vou botar essa aula pra lá também, tá? Até porque eu acho que é muita informação de uma vez. Espero não ter sido tecnicista demais, mas eu acho importante entender o fundamento, porque senão fica parecendo regra solta, sabe? Parece que a pessoa tirou, assim, da própria cabeça e tipo, listinha de como fazer isso, listinha de como fazer aquilo. Você vê que não tem uma listinha, tem aprendizado, tem processo, mas é totalmente possível que ele seja agradável, que ele seja gostoso, que ele seja prazeroso, que não seja um peso. Aliás, tem que ser.
Porque se não for, a gente desiste. Nosso cérebro vai parar. Enfim, primeiras questões ligadas à procrastinação, a gente falou como é que isso funciona no cérebro em relação a toda a nossa neuroquímica. Existe a segunda questão, que a gente vai botar então para a semana que vem, porque já são 8 horas, que é o que acontece na nossa mente. Então, primeiro a gente falou do que acontece no nosso cérebro. E aí tem o que acontece na nossa mente. Por quê? A mente interpreta tudo o que acontece no nosso corpo, inclusive nos nossos neurotransmissores. Então, na hora que acontece um pico e depois um crash, que é aquela motivação, que a motivação dá aquela riada, dá aquela baixada, a sua mente tenta interpretar isso de alguma maneira. Tudo que acontece em você está sendo percebido, né? Isso é do sistema inconsciente. Só que a sua mente consciente, ela tenta interpretar. Você precisa de uma razão para aquele sentimento daquele crash. Você precisa de uma razão para os sentimentos que vêm das emoções que estão relacionadas a essa baixa motivação. E aí, dependendo do sabotador que você tem, o pensamento pode ser: não vou começar agora porque eu não tenho tudo para começar, porque não tá bom o suficiente, porque eu preciso me preparar mais. Pode ser: não dá para eu fazer isso, não tem como pensar nisso agora, eu não tenho como começar isso agora, porque eu sou muito ocupada, porque eu trabalho muito, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho 1000 coisas para fazer, e quando eu chego em casa eu tenho mais 1000 coisas para fazer, que é do hiperrealizador. Pode ser: não dá para eu fazer isso agora, porque eu preciso ajudar a minha filha, que teve neném, ou eu preciso ajudar minha mãe, eu ia entrar na academia hoje, mas eu preciso ir com a minha amiga no shopping, que ela quer muito comprar um vestido, que é o super prestativo, que coloca as demandas alheias na frente das suas próprias. Tem o esquivo, que é só tipo: ai, chato, infantil, vai ser saco, vai dar trabalho, tem que aprender, ai meu Deus, que porra, ainda dá tempo. Pode ser que, se você tiver o sabotador hipervigilante, você comece a pensar: caramba, não vai dar certo, não deu certo de outra vez, não vai dar certo de novo. E se eu não conseguir? E se eu fizer esse esforço todo, se eu falar pra todo mundo e no final não der em nada? E se eu abrir mão disso por causa daquilo e no final não der em nada? Então, existem as questões mentais, que são os nossos pensamentos, que vão estar o tempo todo interpretando o que acontece no nosso corpo, tentando entender. E como não entende, ele entra com várias formas de pensamento sabotadoras para justificar uma escolha que foi feita previamente pelo seu sistema neuroquímico. E então os sabotadores vai ficar pra semana que vem, gente, porque ficou muito, muito, muito. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Pessoal que ainda quer entrar pro Cérebro em Movimento, até sexta-feira tem cupom, tá? Então, de 697, 30% de desconto, né? Uns R$200 a menos. Dá umas 12 parcelas de R$50 até sexta-feira, tá? A gente começa na segunda. A segunda é o primeiro módulo que a gente entra primeiro em autoconhecimento. E daí vocês vão aprender lá todas as estratégias cerebrais da neurociência para mudança de hábito, mudança de comportamento, inclusive hábitos de pensamento. Tá bom? Deixa eu ver aqui que o pessoal escreveu no chat aqui. A Pri colocou: nossa, eu conheço muita gente assim, fica inventando doença porque tem a vítima alta. Andressa, onde acho mais info sobre o cérebro em movimento? Eu vou colocar na... Mas eu tenho que conversar um negócio com você, hein, Andressa? Eu vou colocar lá na sala secreta, o link. Tá? O link com o cupom de desconto. Quem clicar no link vai ver o preço cheio, o preço normal, que é 697. Mas aí tem que colocar o cupom de desconto, que eu vou escrever lá, RESET-2024. Aí o preço cai. Tá? A gente começa na segunda-feira, espero vocês, mas o desconto é só até sexta, tá bem? E assim, compra pelo link que eu tô mandando nos grupos do Reset e da Sala Secreta, porque lá pela bio é preço cheio, tá bem? Gente, abre aí, abre do microfone um pouquinho, parece que eu tô falando sozinha, vai. Abre aí, please. Conversem comigo. O que vocês acharam da aula? Me dá uma pista aí pra eu saber se... também, saudade, Andressa. Eu vou adorar ter você pertinho de novo, viu? Você tá morando no Brasil? Tá? Não? Botando um tapa na cara atrás do outro, né? Tá tudo ali, mas falta puxão de orelha pra gente assim, ó. Quem é que tá falando comigo aqui? Você, é a Vânia. Oi, Vaninha. Fala.
live, eu falei sobre a dopamina que a gente precisa, né? O vício do cigarrinho, o vício da cachaçinha, o vício do cafezinho, o imediato, né? Eu tô com muita esperança de dar um sacode em mim, vamos pensar a longo prazo, ver Vai, meu melhor. amor, Vaninha já tá dentro, claro que vai. A gente vai construir passo a Eu tô, passo, é ombro a ombro, tá? A turma tá pequena porque é a turma de lançamento, então a gente não fez lançamento, a gente não fez nada pra fora. Tem um link lá no Instagram, mas vocês veem que eu falo muito aqui da sala secreta, mas eu nem tenho falado nisso. Então, realmente, primeira turma a gente quer bem pequena, porque eu quero dar bastante atenção, eu quero entender bem o que funciona, por exemplo. Aqui na sala secreta, eu quero também que vocês me digam, tipo, Vivian, conteúdo demais, tá neurociência demais, tá específico demais, porque assim, algum fundamento eu tenho que dar. Porque senão você vai achar que eu tô, sabe, quando eu disser assim, gente, larga um pouco o celular, cuidado com o excesso de café. Ah, mas eu não tenho sensibilidade à cafeína. Ah, mas eu não durmo mal por causa da cafeína. Não é só isso. Também não é pra ninguém largar tudo. Não precisa ser tudo e não precisa ser nada. Existe um gradiente entre o tudo e o nada. E é só a gente entender onde que a gente pode se posicionar ali e se manter saudável, e se manter motivado, né? Não precisa ser o tudo, não precisa ser o nada. Então, eu quero essa turma, eu quis essa turma realmente pequena, a gente não fez lançamento, não investi em anúncio, nada disso. Tô falando só com vocês ali dentro. Porque acaba que vai ser um processo de mentoria, que nenhuma outra turma vai ter, né? Porque vai ser uma mentoria mesmo. É tipo, qual é a sua dificuldade? Aí a Vânia vai me contar. Minha dificuldade é essa e essa. Eu fiz isso. Não, Vânia, vamos trocar o hábito. Ainda tá grande, tá comprido. O que aconteceu? Vamos observar contexto, ambiente. Como é que a gente pode diminuir isso aqui? Isso aqui tá atrapalhando. Tira isso, bota isso. Então a gente vai escrutinar a rotina inteira. Todo o contexto e todo o ambiente. Veja bem, gente, não é impossível a gente provocar uma mudança substancial, uma mudança importante. Quando a gente fala em mudar a alimentação, gente, é uma mudança muito grande, tá? Muito grande. Porque você tem essas questões do vício dopaminérgico que a gente tá falando, mas você tem questões também metabólicas. Todo o teu organismo, ele tá funcionando para digerir daquela maneira. Para obtenção de energia daquela maneira. As vias metabólicas de obtenção de energia, elas estão ali totalmente para a glicose, para o açúcar. Então, assim, todo o teu sistema, quando a gente já tá com células gordurosas, né? Mesmo que não seja obesidade, mas você tem aquelas pochetes, aquelas gordurinhas há muito tempo, elas são muito resistentes e essas células de gordura, quando elas vaziam, quando você consegue emagrecer um pouquinho, ela não morre. A apoptose leva muito tempo para acontecer. A apoptose é a morte celular, né? Ela continua ali. E o corpo, ele quer encher de novo, porque lembra? O nosso ancestral tinha dificuldade de obter alimento. O que o nosso corpo quer? Ele quer travar energia. Melhor forma de travar energia é guardando gordura. Por isso é tão difícil a gente transformar coisas em gordura e é difícil oxidar a gordura. Né? É difícil emagrecer mesmo, né? Que é digerir a gordura. E aquela célula que foi esvaziada, ela vai ficar tentando encher de novo. Quando você tem um panículo gorduroso, ele se torna um órgão endócrino. Aquele panículo gorduroso, ele produz o hormônio oréxico, o hormônio da fome. Tem mais fome. Entende? Então, é complexo. Mudar a forma alimentar não é um plano pequeno, não é uma questão de vergonha na cara, não é uma questão de falta de força de vontade. Você está com todo o teu sistema trabalhando para aquilo ali. E tem alguns hábitos que você parar de fumar, por exemplo, é muito complicado, é uma dependência química mesmo, né? O cigarro é uma droga de abuso. Então, assim, o hábito de, sei lá, começar a ler, eu quero voltar a ler, é um hábito simples, a gente consegue com alguma facilidade dar uma olhadinha ali na rotina, ver onde encaixa, a gente engata ele num hábito que já exista previamente, num momento do dia que seja um momento mais tranquilo. A gente pode testar, a gente sempre pode testar, gente. A gente sempre pode errar, tá tudo bem. A gente recomeça. Constância não é sobre você não errar nunca e você não parar nunca. É sobre recomeçar. A gente cai e levanta, a gente vai cair. Todo mundo vai cair. A gente cai sempre, a gente cai toda hora. A gente mais cai do que fica de pé. A gente tem que saber o que faz a gente levantar. E constância é sobre continuar. Não é sobre parar. Então é sem pressa e sem pausa. Mas eu errei, eu caguei minha dieta toda no fim de semana. Não tem problema. Segunda-feira, a gente recomeça. Isso é constância? Isso é constância. Você não parou. Por que você errou? Vamos ver como é que foi esse erro. Como é que a gente consegue diminuir esse erro? O que a gente pode colocar, né? O que a gente pode ver com a sua nutricionista para ela colocar na alimentação para você ir para o churrasco com um pouco menos de fome?
Como é que a gente pode tapear seu organismo? Eu, por exemplo, que gosto de beber, eu tomo whey antes de beber. Depois que eu e meu marido começamos a tomar whey antes de beber, a gente bebe muito menos. Tem 2 meses. Porque a gente não consegue beber perto da hora do café da manhã. A gente vai beber, sei lá, 2, 3 da tarde. Porque se fosse perto do café da manhã, você tá alimentado. 2, 3 da tarde, se a gente almoça, no final de semana, dificilmente a gente almoça cedo. A gente faz meio que um almojanta. Então, você vai pra bebida de barriga vazia. Você faz um pico dopaminérgico absurdo. Muito maior do que se você estiver alimentado. E aí você tá alimentado. Você também tem uma regulação glicêmica melhor. Aquele álcool vai afetar menos do ponto de vista de engordar, um pouco menos, né? Você vai regular a glicemia um pouquinho mais. Você não vai ficar alto, você não vai ficar doidão. E diminui muito a vontade, né? Você tá alimentado de barriga cheia. Então existe uma série de estratégias que são... E o whey a gente gosta, pra gente não é nenhum sofrimento. Bater um whey com um leite vegetal grossinho que a gente gosta ali, nossa, que delícia. A gente toma e sai de casa, ou então toma e daqui a 20 minutos abre um vinho ou uma cervejinha. É outra entrada do álcool no organismo, é outro ânimo para beber, outra vontade. Então tem uma série de estratégias que a gente pode fazer de manejo, inclusive metabólico e fisiológico, para ir movimentando essas coisas. Mas de toda forma mudar é difícil. A exceção de um ou outro hábitozinho, como inserir a leitura, ou inserir uma escrita, ou beber um pouco mais de água, são hábitos que não precisam de uma movimentação muito grande na rotina. Quando você movimenta a rotina, você está movendo tudo, né? Agora, tem hábitos que são muito maiores. Você deixar um vício, você mudar a alimentação, exercício físico, é maior. Tá? Mas ali a gente junto, construindo no dia a dia, vai, garoto que vai, porque já foi para muita gente. A neurociência tá aí pra ajudar a gente, né? Dinília, meu amor. Dinília é minha colega de pós-graduação. Minha penúltima pós eu fiz com ela. Neurociência do comportamento e desempenho, né? Eu já fiz algumas, aí eu confundo os nomes das bichas. Beleza? Essa parte neuroquímica é uma parte até que foi na especialização de Harvard que eu estudei. Aqui no Brasil, geralmente, as escolas não dão assim tão a fundo. A Dinília fez comigo essa pós, né? A gente até teve uma aula de... Esqueci o nome daquela professora maravilhosa. Mas eu acabei tendo isso um pouco mais a fundo lá. No começo, quando as aulas começaram, eu falei, gente, eu não vou usar isso, né? Porque eu não sou farmacêutica, eu não sou médica. Então, eu não preciso tanto desses elementos químicos, mas faz muita diferença, né? A gente olha pro sistema de hábito, pro sistema de rotina, para o que está acontecendo, às vezes até no campo mental e emocional de uma pessoa, e a coisa fica muito mais clara. Até a frustração é um evento neuroquímico. Sabe o que é a frustração? Você espera alguma coisa, você deseja e você espera, né? Então a dopamina, que é o neuromodulador, que é o preditivo de recompensa, o motivador, ele fica, opa, quero, desejo, quero. Quando você chega, você vai e tenta, você se esforça, tenta, se esforça. Tanto que a gente só se frustra quando tenta. Se nem tentou, você deseja de longe. Eu tô aqui de longe falando, nossa, Arnold Schwarzenegger tá velho, mas continua um gato, né? Eu não vou nem tentar. Como é que eu vou me frustrar? Não vou. Agora, se a pessoa é a fã louca e tenta achar e manda carta e descobre onde que o cara mora, aí a frustração vem. Então, a frustração, ela vem a partir de um desejo, né? E aí você tá motivado, você tá com a dopamina ali no alto e tal. Quando chega o momento da recompensa, ela é preditiva de recompensa, e a recompensa não acontece, esse sistema dopaminérgico, ele iria emendar neuroquimicamente, digamos assim, no da serotonina. A dopamina, ela também entra um pouco no sistema. Nesse, a serotonina do bem-estar, da felicidade, a serotonina é o ator principal. Mas entra também a dopamina, entra a noradrenalina e entra também a endorfina. Cada um pouquinho. Quando na hora de converter para esse sistema, a recompensa não veio. O que aconteceu? Crash, despenca. A gente chama isso de frustração. Enfim, queria saber de vocês se ficou muito pesada a aula, se ficou claro. O que vocês acham? Alguém fala pra mim. Não ficou pesada, não. Achei que ficou claro, achei que ficou... Eu queria que você desse tido tempo para incluir outra parte também, mas achei que ficou bem bom. Aqui as anotações. A gente vai ver semana que vem e boa parte você até conhece do que a gente vai ver semana que vem. Tá? Que a gente vai falar de autossabotagem. Tem alguns elementos novos, mas boa parte você até já conhece. Mas foi bem bom, assim, que até eu consegui visualizar algumas coisas
acho que ia me ajudar. Então, eu achei bem bacana. Lá no Cérebro em Movimento, eu procurei fazer um curso mais prático. Então, as aulas, elas não estão longas. Até porque uma coisa é você parar e se dedicar aqui 1 hora. Todo dia, no dia a dia, a pessoa não vai ter 1 hora. A maioria das pessoas não vai ter 1 hora, ou não vai ter saco pra isso, né? Então, as aulas, elas estão com 7 minutos, 8 minutos, 2 minutos. Eu acho que a aula mais longa tá com 11 minutos, né? Então, tem muitas aulas curtas, mas elas estão mais curtas, mais objetivas, mais práticas, mais passo a passo. Entendeu? Então, assim, esse conteúdo mais aprofundado eu vou colocar como bônus lá, mas eu não coloquei ele no corpo do curso, porque vocês que estão aqui já me seguem no Instagram, estão na sala secreta, então a gente tem uma afinidade diferente, vocês até já conhecem o meu estilo. Quando esse curso for para mais grande, eu vou atrair pessoas que podem ser pessoas que não têm hábito de estudar, que não gostam de conhecer a fundo, que não gostam de conhecer os fundamentos, e aí poderia ser muito desestimulante. Então, eu prefiro colocar esse aprofundamento como bônus. Aí a pessoa, pô, eu quero entender isso melhor. Tem muita gente que tem curiosidade com essa questão da neurociência, tem gente que não tem. Eu quero saber como é que eu faço, me explica aqui. Então eu explico alguma coisa, eu vou falar pra pessoa dar crédito ao que eu tô dizendo ali. Mas esse aprofundamento todo vai estar sempre como bônus para quem quiser se aprofundar mais. E não é todo mundo que vai querer, não é todo mundo que vai ter tempo, né? E não vai ser todo mundo que vai compreender também, né? Porque é complexo. Às vezes a pessoa é de um universo totalmente diferente, uma profissão que não tem nada a ver com isso. E é que nem sabe, se uma pessoa começar a falar coisa que tem muita matemática aqui pra mim, eu vou bugar, eu vou entender nada. Eu vou falar, ok, querido, como é que eu faço a conta? Quer dizer, eu entendi, tá? Agora, mas não precisa falar isso tudo não, que eu não vou captar, né? Então, dependendo da área, a pessoa pode estar muito distante disso. Então, as salas secretas, elas vão servir justamente pra gente ir mais profundamente em alguns assuntos. Por isso que não é uma aula aberta, é uma aula para quem se interessa em realmente se aprofundar. E as aulas secretas, elas vão entrar de bônus em todos os cursos. Você quer se aprofundar, você vai lá, vou ver esse tema aqui, vou ver isso aqui, vou entender isso aqui melhor. E aí, fica à vontade para quem fizer essa escolha, né? Mas o curso, ele tá bem mais prático, mais rápido, bem passo a passo e bem levinho. Bem leve mesmo. E essa turma vai pegar uma mentoria mesmo. Fala, Dê. Aí, qual que vai ser o foco do cérebro? Porque eu não vi ainda a informação. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Qualquer hábito. E a procrastinação a gente vai bater forte lá também. Não só por ela geralmente ser um hábito, mas porque a gente precisa tirar ela da frente para conseguir ter constância, né? Então, por isso até que eu trouxe esse assunto hoje. Certo, Joyce? Joyce, obrigada, meu bem. A Adri saiu. Maravilha, gente. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Queria falar mais alguma coisa? Encerramos? Então, semana que vem, vamos para as questões mentais, de pensamento e emocionais, que fazem com que... Na verdade, nem é só procrastinação, né? A Andressa já conhece o sistema. Na verdade, os nossos sabotadores, eles atuam em absolutamente tudo na nossa vida. Todo o nosso comportamento, nossos relacionamentos, carreira, o que a gente pensa da gente, o que a gente pensa dos outros, o que a gente pensa do mundo. Turbilhão de pensamentos, né? São as vozes na nossa cabeça. Mas aí eu vou falar, vou pegar mais especificamente em relação à procrastinação. A aula da semana que vem vocês vão gostar bastante também, tá? Chama o pessoal pra sala secreta, para as amigas e tal, porque aí toda semana a gente vai ter algum conteúdo bacana pra trazer. Tá bom, amores? Obrigada pela presença, por me confiar em seu tempo. Espero não ter decepcionado. Espero não ter causado um crash pós-pico. Beijo, Vaninha. Tchau, tchau, Sara. Tchau, Motorola. Tchau, Joyce. Tchau, Priya. Beijo.